Vamos lá, Marcos. Vamos. Ó, olha o que eu vou fazer aqui. Ó, vou pegar um aerosol, um desodorante. Opa, viu que eu falei que às vezes dá um... Vamos lá. Vamos fazer bonitinho o desenho aqui para não estragar tudo. Vamos fazer bem caprichadinho. Olha lá. Vou fazer um aerosol aqui. Um desodorante. Fechou? Tá aqui o desodorante. Pergunto para vocês, a parede do desodorante, a metálica, é uma parede elástica ou rígida? Eu acho que é rígida. Eu acho isso, é uma parede rígida, ok? Vamos considerar então, Porto, que essa parede, ela não deforma, ok? Ela não vai deformar. Eu vou dizer, vamos dizer assim, ó, aqui dentro eu tenho um volume de gás. Eu vou chutar aqui que o gás ali dentro esteja a uma pressão de, vamos chutar, sei lá, 5 atm. 5 atmosferas padrão. Essa é a pressão do gás ali dentro. E esse gás está a temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius. Beleza? Agora eu vou pegar essa garrafa aqui, ó, esse aerosol, e vou colocar essa garrafa, aqui a garrafa, a mesma garrafa. Eu vou pegar essa garrafa aqui e vou levar ela a uma chama. Ok? Olha lá, ó. Botei essa garrafa numa chama. Nós vamos considerar o seguinte, vamos considerar que a parede, por ser uma parede rígida, vamos considerar até o momento em que ela não sofra deformação, porque depois de um certo tempo, a pressão vai aumentar tanto lá dentro que ela vai estourar. Vamos imaginar agora que aqui, agora eu vou medir a temperatura. Essa garrafa, o gás aqui dentro agora, ele vai estar, vamos dizer aqui, a 120 graus Celsius. Então, eu estou agora aqui aumentando a temperatura do gás no interior. Eu quero saber qual é a pressão que vai estar lá dentro agora desse spray de aerosol com essa nova temperatura. Alguém lembra qual é? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Esse gás está sofrendo o quê? Está sofrendo uma... Transformação. Transformação, exatamente isso, Marcos. O gás está sofrendo uma transformação. Não está mudando o gás, né? Ele está sofrendo uma mudança em algumas das suas 3 principais grandezas. Quais são as 3 principais grandezas de um gás? Não sei. Olha ali em cima, Marcos. Pressão, temperatura e o quê? Volume. Volume. Quando você fizer algum cálculo, o volume vai estar sempre expresso o quê? Em litros. A temperatura, que é o mais importante, você pode até encontrar exercícios em metro cúbico, em centímetro cúbico. O que tem que estar sempre é a temperatura na escala absoluta, que é a escala Kelvin. A pressão, você pode ter exercícios como esse que eu fiz em ATM, ou você pode ter a pressão em milímetros de mercúrio, que é o Torricelli, o Thor. Ok? Alguém lembra qual é a fórmula da equação para transformação gasosa? Da aula de ontem? P1V1 sobre T1 é igual P2V2 sobre T2. Pergunto para vocês, olha para esse meu desenho que eu fiz ali. Quem é que não está mudando? Pergunto, ó, quanto que é a pressão inicial? Quanto que é a pressão inicial? 5 atm. A pressão final, que nós vamos achar aqui agora,
ela vai ser maior ou menor do que a pressão inicial. Se você pega uma garrafa, leva ela ao fogo, o gás dentro dela aquece, o gás lá dentro vai tentar expandir, mas não consegue. Ele aumenta ou diminui a pressão? Marcos, Johan, Porto? Oi, Ademir. Giovana? Acontece o quê? Qual que foi a pergunta? Aumenta a pressão. A pressão final, Marcos, nessa garrafinha, que é a mesma do desodorante, que foi levada ao fogo, em relação à pressão inicial, ela é maior, igual ou menor? Maior? Maior, né? E isso, Porto, a P2 vai ser maior do que a P1. Aqui, 25 graus Celsius é a temperatura no começo. 120 graus Celsius é a temperatura no final. Quem é que eu não falei ali? Quem é que eu não quero que não foi citado ali? O volume? O volume, eu não falei do volume. Tem alguma coisa ali em litro, ml, alguma coisa? Não. Não. Então não tem por quê? Porque a gente no começo falou que esse recipiente ele tem parede o quê? Rígida, ou seja, essa parede ela não deforma. Então, o volume dessa garrafa a gente vai considerar como sendo o mesmo volume da garrafa final, do aerosol, da garrafa de aerosol. Ou seja, essa aqui é uma transformação que a gente chama de transformação isovolumétrica, também chamada de transformação isocórica. O que eu faço com uma grandeza que ela não sofre alteração na hora do cálculo? Eu faço o que com ela? Eu simplesmente tiro ela do meu cálculo. Então, para eu saber qual é que vai ser a pressão final nesse meu sistema, a equação para resolução é o quê? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Essa equação, como está aqui, ó, eu estou fazendo o quadradinho, é a fórmula que eu vou usar quando eu estiver diante de uma transformação em que o volume não muda. Eu vou... Olha atenção aqui, ó. Pessoal, a gente usa essa fórmula aqui, por exemplo, quando eu estou diante de um balão de festa de aniversário. Dá para usar essa fórmula para calcular a alteração de pressão num balão de aniversário, por exemplo? Não sei, acho que dá. Até dá, mas só nos instantes iniciais em que ele não inchar. Porque se você pegar um balão desse e levar para um lugar quente, vai fazer o que o balão? Ele vai aumentar o volume. Então é difícil de conseguir usar essa fórmula para um balão. Essa fórmula aqui para o extintor de incêndio dá para usar? Dá, porque no extintor de incêndio a parede é de aço, então ela é inextensível, ela não vai se deformar. Qual que é a pressão inicial ali, pessoal? Quanto que é a pressão inicial? Quanto que é? 5 atm. 5 atm. Sobre quanto que é a temperatura inicial? 25. Posso usar o 25, Marcos? Não, tem que ser em Kelvin. Tem que ser em Kelvin. Como é que eu faço para transformar 25 graus Celsius em Kelvin? Soma 273. Somando os dois dá quanto? 290. Então, vai lá. 5,298. Vai ser igual à pressão final, que eu não sei quanto que é, sobre a temperatura final, que agora aumentou para 120 graus Celsius, que para novamente eu ter o resultado na escala Kelvin, eu preciso somar a 273 e eu vou ter então aqui 393, certo? Sobre 393. P2 vai ser igual 5 vezes 393 dividido por 298. 5
vezes 393 dividido por 298. Eu vou ter, então, 393 vezes 5 igual, dividido 298. A minha resposta aqui na calculadora deu P2 igual 6,59 ATM. Deixa eu conferir. 393 vezes 5 igual, dividido por 298, eu vou ter como resultado 6,59 ATM. A pressão inicial era de quanto? 5. Como eu aumentei a temperatura, olha lá, como eu aumentei a temperatura, eu também vou, no final, aumentar a pressão, já que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Temperatura e volume, diretamente proporcionais. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, você vai lembrar da formulazinha para transformação gasosa P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Aí você vai ver, Ademir, eu estou resolvendo um exercício e não me deu nenhum valor de temperatura. Deve ser porque a temperatura é constante e você tira o T da equação. Ô, Ademir, eu estou resolvendo um exercício que ele não me deu nenhum valor da pressão. Deve ser porque a transformação ela tem pressão constante, aí você tira o P. Então, eu tenho as transformações quando a pressão for constante, isobárica, quando a temperatura for constante, isotérmica, e quando o volume for constante, isocórica ou isovolumétrica. Tranquilo, galera? Tranquilo, Ademir. Fechou? Vamos voltar para cá. Voltando ao planeta Terra. Don't want you to save your change to the plantão tira dúvidas .pptx. No, thank you very much. Don't save. Ok? Olá. Fechou, galera? Então, olha só, é muito simplesinho. Esse exercício de transformações gasosas, mas é muito do dia a dia, entendeu? Por que os caras, quando fazem arrancadão, vocês já viram arrancadão de carro? Mas aqueles dragster, né? Aqueles carros mesmo que, sei lá, 1.000 cavalos, 2.000 cavalos. Já viram como é que sai o pneu dos caras? Como? O pneu não sai cheio, o pneu sai parcialmente murcho. Por quê? O que acontece se o cara está num arrancadão e deixa o pneu do carro extremamente cheio? Vai explodir? Vai explodir? Exatamente. O que acontece, Porto, está muito cheio. Quando ele começar a rodar o pneu, vai gerar calor por atrito. O que o calor faz com o gás? Olha o que ele faz. Ele expande o gás. Então, se o pneu estiver muito cheio, ele vai estourar. E outra coisa, o pneu vazio também, ele aumenta a superfície de contato, né? O pneu muito cheio, o pneu quando vazio murcho, um pouco murcho, ele encosta mais no chão. Então, ele dá mais contato. E o cara sai no arrancadão com uma pressão no pneu, quando chega lá no final do retão, tá com o pneu lá na pressão bem em cima, tá? O que acontece quando tu vai fazer uma festinha de criança, que tu enche um monte de balão à noite e a festa é ao meio-dia. Vai chegar de manhã, o balão vai estar murcho. Pode ser. E durante a festa ao meio-dia, Marcos? Não sei. Tu já viste no aniversário com essa puff, tu começa a estourar balão? Ah, tá, sim, claro. Essa puff, estourar o que acontece? Se tu encher o balão durante a noite que tá frio, tu vai botar um volume gasoso dentro do balão. Durante o dia, que vai estar bem mais quente, o que vai fazer o gás dentro do balão aquecido? Vai expandir e explodir o balão. Vai expandir. Então, vai estourar. Se tu pegar um monte de balão e amarrar num lustre, numa lâmpada, ou deixar no lugar que pegue sol, vai começar a estourar. Por quê? Esse gás vai sofrer uma transformação. Ele vai receber calor e vai expandir. Quando tu solta um balão de hélio de criança, esses balões que flutuam, por que o balão flutua? Por que o balão de hélio, se tu soltar da mão, ele vai embora?
Porque O que o hélio é em relação ao ar atmosférico? Mais ou menos denso? menos. Menos denso. Esse balão vai até onde, Marcos? Na atmosfera. Ah, meu Deus. Qual é o limite para ele? O que acontece quando ele vai subindo? A pressão externa vai aumentando ou diminuindo sobre o balão? Vai aumentando? Tem Diminuindo? mais ou menos ar lá em cima? Menos. Menos. Então a pressão vai o quê? A pressão vai diminuindo. O que acontece com o gás lá dentro, então? Ele vai fazendo o quê? Ele vai Expandindo? expandindo, já que a pressão externa é menor. Então ele vai até a altitude em que ele vai ficando cada vez mais inchado. Vai chegar uma hora que a parede do balão não vai segurar, ele vai estourar e vai cair. Tá? Então, é por isso que a gente estuda o gás no primeiro ano, porque o gás pode sofrer o quê? Essas transformações, mudando temperatura, mudando pressão, mudando volume, lembrando que aquela equação ela vai ser precisamente perfeita se você estiver diante de um gás ideal. O que é um gás ideal? É o gás que se comporta de maneira 100% perfeita. Esse gás só vai se comportar de maneira ideal se ele tiver submetido a baixíssimas pressões e também ou elevada temperatura. Senão o gás não se comporta de maneira ideal. Ah, eu dei um peidinho aqui. Não vai se espalhar por toda a minha casa, porque não está suficientemente quente, apesar de eu sentir um calorzinho no rego, mas não está suficientemente quente para que as moléculas tenham capacidade de expansão completa. E nem baixíssima pressão. A pressão que tem vai segurar um pouco o gás. Então, para que eu tenha um gás ideal, eu preciso que ele esteja em baixa pressão, ou seja, rarefeito, e, se possível, com elevada temperatura. Só não esqueçam um detalhe: quando vocês fizerem cálculos envolvendo gases, transformem sempre a temperatura para Kelvin, sempre na escala absoluta. E para transformar para Kelvin, basta pegar a escala de graus Celsius e somar a 273. Se quiser ser mais preciso, 273,15. Tranquilo? É na Kelvin, na escala Kelvin, que está o zero absoluto, ou seja, a menor temperatura possível de se alcançar, o famoso menos 273,15 graus Celsius. Isso é o mais frio que se pode chegar. Se chega nisso, mas não é resfriando. Giovana, se chega nisso com um feixe de luz e campo eletromagnético. Você pega alguns átomos e paralisa esses átomos de vibração com um campo de luz e onda eletromagnética. Tá? Campo Deve de ser luz. bem friozinho, né? Você tranca o átomo. Eu não vi Cavaleiro do Zodíaco, é um pouco mais novo do que eu, Giovana. Tá? Mas os desenhos que tendem a ter um pouco de fundamentação teórica, eles acabam usando expressões desse tipo. Ok? Assim como eu tenho um vídeo em que... Vocês viram Stranger Things? Não. Vocês já viram aquela série da Netflix? Baita legal, tá? Se você percebe no final da primeira temporada lá, o menininho tem que abrir um cofre para pegar alguma coisa. E a senha do cofre é a constante de Planck, que a gente usa em física quântica, tá? Esse filme de nerd que eu gosto, geralmente eles acabam colocando alguma pouca mais importante fundamentação teórica. Ok, galera? Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula com o professor Ademilson. Adeus, Ademir. Valeu, Ademir. Valeu, Valeu, um abraço, meu querido. Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Registrem a presença. Valeu, Ademir. Valeu, Johan, meu ponteiro agressivo. Grande abraço, meu querido. Ademir, você acha que você conseguiria fazer metanfetamina e virar um Heisenberg? Pois é, até consigo, mas aí junto com isso vem uma prisão.
Veio um mandado de prisão, então deixa para lá. Essa experiência fica para depois, Enzo. Mas não é tão complexo. Abraço, Ademir. Valeu, Gabriel. Um abraço, meu querido. Encerrando a gravação em 3, 2, 1. Stop. Stop now. Stop it now. Fechou?